Talvez nunca se atentou aos 5 sinais que antecedem a volta de Jesus. O último sinal é o que os cristãos mais temem. Mas após esse estudo, você que acredita na volta de Jesus sentirá, não medo, mas alegria por entender o que a palavra de Deus e o espírito de profecia ensina, pois já se aproxima o nosso Redentor. Amém? Vamos começar nossa análise no Monte das Oliveiras. Ali, Jesus se sentou com seus discípulos e pintou um quadro do futuro que, embora tenha tido um cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, foi desenhado especificamente para a nossa geração. No livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo A Grande Profecia de Nosso Senhor, aprendemos que Cristo usou a queda daquela cidade para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Ele falou de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele chamou isso de o princípio das dores. Olhe ao seu redor. As nações estão agitadas. O coração dos homens está desmaiando de terror diante das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas, em meio à tormenta, aqueles que confiam no Senhor ouvem uma voz suave dizendo: Sou eu. Não temais. Jesus nos deu sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ele declarou que poderíamos saber quando ele estaria perto, às portas. No livro O Grande Conflito, no capítulo A Destruição de Jerusalém, vemos que esses sinais apareceram com precisão matemática. O sol se escureceu, a lua não deu sua luz e as estrelas caíram do céu. Esses foram os marcos astronômicos. Mas e os marcos morais? E os sinais que ocorrem dentro do coração humano e na estrutura da sociedade? É aqui que a profecia se torna agudamente pessoal. Jesus advertiu sobre os falsos profetas. Ele disse que muitos surgiriam e enganariam a muitos. Hoje, vemos isso em toda parte. Pessoas que pretendem ter um conhecimento especial de Deus, mas que conduzem o povo para o deserto da confusão espiritual. Mágicos modernos, exorcistas de palco e pregadores de sonhos falsos estão arrastando multidões. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, alerta que muitos pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e empreenderão uma obra que ele nunca colocou sobre eles. O resultado? Confusão absoluta. Lembro-me de um relato impressionante ocorrido em 1894, na Austrália. Um jovem procurou a irmã White, alegando ter uma mensagem urgente sobre o julgamento dos vivos. Ele estava agitado, com um espírito tenso. Ele queria que todos parassem o que estavam fazendo para ouvi-lo. Mas a serva do Senhor, com uma autoridade calma e espiritual, percebeu que aquele não era o modo de Deus operar. Ela lhe disse que, se ele tivesse uma mensagem, deveria entregá-la imediatamente, pois o tempo era precioso. Quando ele começou a falar coisas incoerentes sobre mudar-se para Battle Creek, ela percebeu que aquele jovem não estava em perfeitas condições mentais. Isso nos ensina uma lição vital para hoje. A verdade de Deus é coerente, é razoável e traz paz, não agitação frenética. Precisamos buscar a Deus com fervor individualmente para compreender sua vontade e não sermos levados por cada vento de doutrina. Se você valoriza essa clareza espiritual, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Muito obrigado por nos apoiar. Além dos falsos profetas, há um sinal que muitas vezes ignoramos: a glutonaria e a intemperança. Você já percebeu como o mundo moderno é obcecado pelo consumo? No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo O Dilúvio, lemos que o estado da sociedade antes do dilúvio era marcado pela dissipação. Satanás sabe que, se conseguir controlar os apetites humanos, ele destruirá a percepção espiritual. Comer, beber e vestir-se tornaram-se o alvo principal da vida para milhões. Esse estado de coisas é uma das evidências mais marcantes de que a história terrestre está terminando. O mundo está se tornando rapidamente como era nos dias de Noé, entregue à condescendência egoísta. E onde há excesso de apetite, há violência. A terra está cheia de violência hoje, assim como estava nos dias de Noé. Guerras, crimes, homicídios e conflitos sociais são a ordem do dia.
As uniões trabalhistas se agitam, apelando à força quando suas reivindicações não são atendidas. Teorias científicas tentam explicar o caos social, mas a verdade é que anjos ímpios estão em operação em cada multidão, instigando homens a atos de crueldade. A perversidade alcançará tal ponto que Deus se revelará em sua majestade. E o que dizer dos desastres naturais? Milhares de navios são arremessados para as profundezas do mar. Incêndios inesperados devoram palácios e cidades inteiras. Terremotos ocorrem onde menos se espera. Ellen White teve uma visão impressionante descrita no livro Evangelismo, no capítulo O Trabalho em Cidades. Ela viu grandes bolas de fogo caindo sobre as casas e flechas incandescentes voando em todas as direções. O terror do povo era indescritível. Em outra ocasião, ela viu uma imensa bola de fogo cair no meio de habitações luxuosas, destruindo-as instantaneamente. O mais triste daquela visão foi ouvir o lamento das pessoas que diziam: "Sabíamos que os juízos de Deus viriam, mas não sabíamos que viriam tão cedo." Outros gritavam para os que conheciam a verdade: "Os senhores sabiam. Por que não nos disseram?" Essas palavras devem ecoar em nossos ouvidos hoje. Por que não estamos falando mais sobre isso? Por que o mundo está paralisado enquanto o Espírito de Deus está se retirando da terra? O ar está sendo poluído, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando a vida vegetal e trazendo epidemias que arrebatam milhares. Essas coisas são apenas gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas, pequenos vislumbres do que acontecerá quando a proteção divina for totalmente retirada. Deus permite essas calamidades para chamar homens e mulheres à razão. Ele usa a natureza para expressar o que está claramente revelado em sua palavra. Mas não se engane. O mundo não está sem um governante. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. Ele é a majestade do céu que dirige o destino das nações e os negócios de sua igreja. Por mais que o cenário pareça caótico, a mão divina está posta ao leme. No livro Educação, no capítulo A História e a Profecia, lemos que, por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Mas agora entramos no núcleo do que eu vim lhe dizer. Existem 5 eventos específicos que marcarão a transição final. O primeiro deles é a aprovação das leis dominicais. Ellen White indica que o cerne da crise final será a imposição de um descanso dominical obrigatório. Isso não é apenas uma questão de feriado, mas o selo do poder humano em oposição ao selo de Deus. É o início do fim da liberdade religiosa. Quando isso acontecer, uma reação em cadeia será desencadeada. O segundo evento é o que chamamos de a sacudidura. Você já se perguntou por que a igreja parece tão dividida? A pressão das leis dominicais e a perseguição farão com que muitos cristãos nominais abandonem a fé. A árvore será sacudida, e apenas o fruto firme permanecerá. É o tempo em que a igreja é purificada. Os que amam o mundo mais do que a verdade serão separados dos que obedecem a Deus a qualquer custo. O terceiro sinal é o derramamento da chuva serôdia e o alto clamor. Após a purificação da sacudidura, os fiéis remanescentes receberão o poder do Espírito Santo em uma medida que o mundo não vê desde o Pentecostes. Isso capacitará a igreja a proclamar a última mensagem de advertência com uma voz que estremecerá a terra. O quarto evento é o mais solene de todos: o fechamento da porta da graça. Jesus finalizará sua obra no santuário celestial. Quando isso ocorrer, o destino de cada pessoa estará selado para sempre. Quem for santo continuará santo. Quem for ímpio continuará ímpio. Não haverá mais intercessor. E, finalmente, o quinto evento: o tempo de angústia de Jacó e as 7 últimas pragas. O mundo sofrerá os juízos finais de Deus sem mistura de misericórdia, enquanto seu povo passará por um período de dependência total
aguardando a vinda visível de Cristo. Mas aqui está o mistério que poucos compreendem. O que acontece exatamente no momento em que a lei dominical é assinada? Como o mundo reagirá à primeira grande imposição global de adoração? A Bíblia nos diz em Apocalipse 13 que a terra e seus habitantes serão forçados a adorar a primeira besta. Isso parece impossível em uma sociedade tão secularizada como a nossa, não é? No entanto, as crises que estamos vendo hoje, climáticas, econômicas e sociais, estão preparando o terreno para que o mundo clame por uma solução moral imposta pelo Estado. Ellen White menciona em Manuscritos Escolhidos que o mundo religioso será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Imagine o cenário: catástrofes naturais sem precedentes, o sistema financeiro em colapso e uma crescente onda de violência urbana. A humanidade, desesperada, buscará um culpado. E adivinhe quem será apontado como o causador desses males? Aqueles que se recusam a seguir o decreto de adoração comum. A perversidade e a crueldade dos homens alcançarão tal patamar que Deus precisará intervir. Mas antes dessa intervenção final, algo acontecerá dentro das igrejas que deixará muitos perplexos. Muitos que hoje ocupam os bancos dos templos, que cantam hinos e pregam sermões, serão os primeiros a trair seus irmãos quando a pressão começar. Por que isso acontece? Porque a fé deles não está ancorada na rocha, mas na conveniência social. A sacudidura não é apenas um evento futuro, ela já começou de forma silenciosa. Cada pequena escolha que você faz hoje em favor do que é certo, mesmo quando é impopular, está decidindo de que lado você estará quando a grande crise estourar. O Espírito do Senhor está se retirando da terra, e isso é visível na perda da sensibilidade moral. A iniquidade tornou-se algo tão comum que não ofende mais as pessoas. Homicídios e crimes de toda espécie são lidos nos jornais com uma indiferença assustadora. Mas Deus tem um propósito ao permitir que o mundo chegue a esse estado. Ele quer que sintamos o perigo. No livro Profetas e Reis, no capítulo O Cativeiro de Judá, lemos que essas calamidades são instrumentos pelos quais Deus busca despertar homens e mulheres para que sintam que a vida presente não é tudo. Existe algo maior. Existe um conflito cósmico que está sendo decidido no coração de cada ser humano. Todo o universo está observando as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal, com um interesse inexprimível. Os habitantes de outros mundos, que não caíram no pecado, olham para a Terra e veem o ápice do plano de redenção sendo executado. Eles viram Cristo morrer na cruz para justificar a lei de Deus. E agora, eles veem o povo de Deus demonstrando que essa lei pode ser guardada mesmo sob a maior pressão imaginável. Mas há uma pergunta que não quer calar. Se a porta da graça vai se fechar e não saberemos o momento exato, como podemos viver com essa urgência sem cair no desespero? A resposta está na compreensão da natureza da chuva serôdia. Muitos estão esperando esse poder para se converterem, mas a verdade é que a chuva serôdia só cai sobre aqueles que já estão purificados pelo fogo da sacudidura. O poder não vem para mudar o caráter, mas para selar o caráter que já foi formado. Imagine um mundo mergulhado em trevas totais, onde a única luz emana de pequenos grupos de pessoas que, apesar de perseguidas, refletem a glória de Deus em seus rostos. Esse é o alto clamor. Milhares de vozes se unirão para dizer: sai dela, povo meu. Milhares sairão das igrejas caídas e se unirão ao remanescente. Será o maior movimento missionário da história, acontecendo em meio ao maior caos que o mundo já viu. Mas por que a lei dominical é o gatilho? Por que um dia de descanso seria o ponto central de uma crise global? A resposta está na autoridade. O sábado é o sinal da autoridade criadora de Deus, enquanto o domingo é o sinal da autoridade humana e eclesiástica que tentou mudar a lei divina. É o teste final de lealdade. Quem você obedece? A Deus ou aos homens?
Quando as nações se unirem para impor um dia falso, elas estarão desafiando o próprio trono do universo. E Deus não ficará em silêncio para sempre. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Massas derretidas de rochas serão lançadas na água, fazendo o mar ferver. Raios do céu se unirão ao fogo da terra, e montanhas queimarão como fornalhas. Isso não é ficção científica. É a descrição profética do que acontece quando a proteção de Deus é totalmente removida. E o que acontecerá com aqueles que acumularam riquezas à custa dos pobres? Os tesouros que eles levaram anos para juntar serão devorados pelas chamas em um instante. Palácios de mármore e vidro serão varridos como se fossem feitos de palha. A agonia daqueles que colocaram sua confiança no dinheiro será indescritível. Eles dirão: sabíamos que o fim estava perto, mas preferimos os nossos prazeres. Mas em meio a tudo isso, há uma promessa. Os que creem em Deus ouvirão sua voz na tempestade. Eles não terão medo, porque o Senhor é o seu refúgio. No entanto, antes que esse livramento final aconteça, o povo de Deus deve enfrentar o seu próprio julgamento. Não um julgamento de condenação, mas de purificação total. É o tempo de angústia de Jacó. Você conhece a história de Jacó lutando com o anjo? Ele estava sozinho, cercado por perigos, enfrentando os pecados do seu passado. Ele não lutava contra um inimigo físico, mas contra a sua própria indignidade. O povo de Deus passará por essa mesma experiência. Eles olharão para suas vidas e desejarão ter sido ainda mais fiéis. Eles clamarão dia e noite por livramento, não porque temem a morte, mas porque temem desonrar o nome de Deus. E é exatamente nesse momento de maior fraqueza humana que o poder divino se manifestará de forma mais gloriosa. Mas espere. Antes de chegarmos a esse ponto, há algo que está acontecendo agora, neste exato segundo, enquanto você ouve estas palavras. O Espírito de Deus está fazendo um último apelo ao seu coração. Você sente essa pressão no peito? Essa consciência de que o tempo está se esgotando? Isso não é por acaso. É o próprio céu tentando chamar sua atenção antes que os eventos que descrevi se tornem realidade física. A história humana é como uma mola que foi esticada ao seu limite máximo. Quando ela for solta, os eventos se sucederão com uma rapidez que ninguém pode imaginar. Movimentos rápidos serão feitos. O que levaria décadas para acontecer, ocorrerá em meses. O que levaria anos, ocorrerá em dias. Você está preparado para ver o mundo que conhece mudar radicalmente da noite para o dia? Já vimos vislumbres disso em crises recentes, onde a liberdade foi restringida e o medo tomou conta das massas. Multiplique isso por 1000, e você terá uma ideia do que será o decreto final. A perversidade alcançará tal limite que a própria terra clamará por justiça, e a justiça virá. Mas para onde você fugirá quando não houver mais lugar seguro na terra? Quando as cidades forem palcos de revoltas e as montanhas tremerem? Existe apenas um lugar seguro, o esconderijo do Altíssimo. Mas entrar nesse esconderijo exige uma decisão hoje. Não amanhã, não quando a lei for assinada, mas agora. Porque a preparação que você não fizer em tempos de paz, você não conseguirá fazer em tempos de guerra. A sacudidura vai tirar tudo o que pode ser sacudido. Se sua fé depende de um pregador, de uma música ou de uma sensação emocional, ela será sacudida. Somente o que for construído sobre a palavra de Deus permanecerá. Estamos chegando ao momento em que a intercessão de Cristo cessará. Você já parou para pensar no que significa um mundo sem o Espírito Santo? Um mundo onde não há mais freios para a maldade humana? Onde cada pessoa é deixada sob o controle total das suas paixões e dos demônios que escolheu seguir? Esse será o cenário das 7 últimas pragas. A terra se tornará um caos indescritível. Mas antes que isso aconteça, o alto clamor deve ressoar. E quem levará essa mensagem? Serão anjos visíveis? Não. Serão pessoas comuns, como eu e você,
que permitiram que o Espírito Santo as transformasse completamente. Pessoas que não têm medo de perder o emprego, a reputação ou a própria vida por amor à verdade. Você quer ser uma dessas pessoas? A jornada é longa e o caminho é estreito, mas a recompensa é eterna. Cada sofrimento deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Mas há um detalhe, um ponto crucial que muitos esquecem sobre o início da perseguição. Algo que acontece nos bastidores do poder político e religioso que mudará a face da sociedade para sempre. As alianças que estão sendo formadas hoje entre antigos inimigos religiosos são o prelúdio do que Ellen White descreveu como a união do protestantismo, do catolicismo e do poder secular para esmagar a consciência dos poucos que permanecerão fiéis à Bíblia. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo para segurar a mão do poder romano, e quando se unir ao espiritismo, então saberemos que o tempo é chegado. E essa união já está acontecendo sob o disfarce de causas nobres e paz mundial. Mas a paz que eles oferecem é a paz da conformidade, não a paz de Cristo. A tempestade está se aproximando e precisamos nos aprontar para sua fúria. Não mediante o acúmulo de bens materiais, mas mediante o arrependimento e a fé. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Aflições serão vistas por todos os lados. E as pessoas perguntarão: por que Deus permite isso? Elas não entenderão que o próprio homem expulsou Deus de sua sociedade e agora está colhendo os frutos da sua escolha. Mas em meio ao fogo e à inundação, em meio ao terremoto e à fúria das profundezas, a voz de Deus continuará chamando, até que a porta se feche, e quando ela se fechar, o silêncio será absoluto. Já imaginou o que será o primeiro dia na terra sem um intercessor no céu? O que acontecerá com aqueles que deixaram para a última hora a busca pelo óleo para suas lâmpadas? A agonia de Jacó não foi por causa do medo de Esaú, mas por causa do medo de que seu pecado não tivesse sido perdoado. Se você tem pecados não confessados, se você está brincando com a verdade, este é o momento de parar. Amanhã pode ser tarde demais. Não porque Deus deixe de amar você, mas porque você pode perder a capacidade de ouvir a sua voz. A agitação do mundo está tentando ensurdecer você. As telas, as preocupações, os prazeres, tudo isso são distrações de Satanás para que você não perceba que o juízo já começou. Sim, o julgamento dos mortos já está ocorrendo, e em breve passará para o julgamento dos vivos. Quando o seu nome for chamado no tribunal celestial, o que será dito de você? Haverá um intercessor ao seu lado? Ou você estará sozinho? Esta é a questão que deve queimar em sua alma hoje. Tudo o que vemos é passageiro. Os palácios serão varridos, as riquezas consumidas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E essa palavra nos garante que, embora o tempo de angústia seja sem precedentes, o livramento também será sem precedentes. Miguel. Se levantará em favor do seu povo. Mas quem é esse povo? São apenas aqueles que têm o nome em um registro de igreja? Ou são aqueles que têm a lei de Deus escrita no coração? A resposta a essa pergunta determinará o seu destino final. E enquanto o mundo se prepara para a sua última grande rebelião, o céu se prepara para a sua última grande manifestação de amor. O conflito está chegando ao ápice. As peças estão no lugar. O palco está montado. Você consegue ouvir o som dos passos de Deus se aproximando da terra? Você consegue ver os sinais que Ele deixou para que não fôssemos pegos de surpresa? A figueira já brotou, o verão está próximo. Mas o que acontece quando o decreto de morte é finalmente emitido? Como o povo de Deus sobreviverá sem poder comprar ou vender? Como eles serão alimentados no deserto? Existe um segredo sobre a providência divina nesse período que muitos desconhecem, algo que aconteceu no passado e que se repetirá com ainda mais poder. Mas antes de revelarmos esse segredo, precisamos entender a profundidade da queda moral que precede esse momento.
A violência que vemos hoje é apenas o começo. Quando o Espírito de Deus se retirar totalmente, a maldade humana não terá limites. O quadro do mundo antediluviano é o espelho da nossa sociedade moderna. A perversidade e a crueldade alcançarão tal atitude que a própria natureza entrará em convulsão. Raios unindo-se ao fogo na terra, montanhas lançando lava sobre cidades. Tudo isso é o prelúdio da manifestação da glória de Cristo. Mas há uma pergunta que ainda paira no ar. Uma pergunta que muitos fazem em segredo, temendo a resposta. Se eu não me sinto pronto agora, haverá tempo para me preparar quando a sacudidura começar? Ou será que a sacudidura é o próprio processo de preparação que eu tanto temo? A verdade sobre esse período é mais impactante do que você imagina. E o que acontece com a mente humana sob a pressão do selo da besta revelará segredos sobre a nossa própria natureza que preferiríamos não saber. Mas por que a lei dominical é tão crucial? Por que o inimigo escolheu justamente esse ponto para a batalha final? Porque o sábado é o memorial da criação, e quem ataca o sábado, ataca o Criador. É a tentativa final de Satanás de se assentar no trono de Deus. E ele usará todo o engano possível. Ele operará milagres, trará fogo do céu e até personificará seres celestiais para convencer o mundo de que o dia falso é o verdadeiro. Você seria capaz de distinguir a verdade do erro se os seus próprios olhos lhe mostrassem um milagre apoiando a mentira? Esta é a profundidade do engano que nos aguarda. Somente aqueles que estudaram as Escrituras e amam a verdade acima de tudo não serão levados por essas ilusões. A proteção não virá de sentimentos, mas do que está escrito. Mas o que acontecerá quando a última voz de advertência for silenciada? Quando o alto clamor terminar e o silêncio do fechamento da porta da graça cair sobre o mundo? Esse é o momento em que a história atinge o seu ponto de não retorno. E é sobre esse momento exato, sobre os detalhes do que acontece quando Jesus despe suas vestes sacerdotais e assume as vestes de rei, que precisamos falar com urgência, pois o que vem a seguir não é apenas o fim de um mundo, mas o início de uma eternidade. Mas você está realmente pronto para o que acontece no exato segundo em que o decreto de morte é assinado e a proteção terrestre desaparece? Quando o mediador cessar sua intercessão no santuário celestial, haverá um silêncio que pesará sobre todo o universo. Esse momento não é uma ficção teológica, mas a realidade culminante de toda a história humana. Imagine por um instante a cena descrita em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Essas palavras não são apenas um veredito, são o fechamento de um ciclo de misericórdia que durou 6.000 anos. Quando Jesus pronuncia essas palavras, ele não está mais agindo como o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas como o leão da tribo de Judá que vem para reivindicar o seu reino. A atmosfera da terra mudará. O Espírito de Deus, que por tanto tempo conteve as fúrias das paixões humanas e as garras de Satanás, começará a ser retirado. É nesse exato ponto que a verdadeira natureza do mal será revelada sem máscaras. Aqueles que rejeitaram a luz se verão entregues ao mestre que escolheram. A angústia que se seguirá não será apenas física, mas uma agonia da alma. Como Ellen White descreve de forma tão vívida em seu livro O Grande Conflito, no capítulo intitulado O Tempo de Angústia, o mundo será lançado em uma cena de confusão e destruição que ultrapassa qualquer descrição feita pela pena humana. Os 4 ventos que os anjos seguravam em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, serão finalmente soltos. Isso significa que as barreiras geopolíticas, a estabilidade econômica e a ordem social que conhecemos ruirão como um castelo de cartas. Mas, para o povo de Deus, esse tempo, embora terrível, é o prelúdio da libertação. O decreto de morte, que tentará silenciar a voz daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus,
será o sinal para que o Altíssimo intervenha. Você consegue visualizar a pressão? A sociedade inteira, movida por uma influência sobrenatural maligna, se voltará contra um pequeno grupo de pessoas que decidiram que a lei de Deus vale mais do que a própria vida. Historicamente, vimos sombras disso em perseguições passadas, mas o que vem é universal. Não haverá lugar para fugir na terra, exceto para os braços do Onipotente. A arqueologia bíblica nos mostra que toda vez que um império se levantou contra o povo de Deus com soberba, como a Babilônia de Belsazar, a queda foi súbita e definitiva. As ruínas de Nínive e as pedras de Roma testemunham que o poder humano é pó diante da palavra profética. No entanto, o foco aqui não deve ser o medo, mas a preparação do caráter. O tempo de angústia de Jacó, mencionado em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, é o momento em que cada mancha de pecado já deve ter sido confessada e abandonada. Não haverá tempo para buscar a Deus então. A busca deve acontecer agora, enquanto a porta ainda está aberta. O óleo para as lâmpadas deve ser acumulado hoje. A revelação mais profunda disso é que Deus não nos abandona no caos. Ele permite a prova para que o ouro puro de nossa fé brilhe sem as impurezas do egoísmo. É a última purificação antes de vermos o seu rosto. Comente abaixo o que você sente ao saber que a busca tardia pela verdade não terá efeito e que a decisão tomada hoje ecoará pela eternidade. Muito obrigado por compartilhar sua percepção comigo. Agora, entenda que essa transição não é apenas um evento futuro, é um processo que já começou nos bastidores da história. Enquanto os governos discutem paz e segurança, as engrenagens proféticas estão se encaixando com uma precisão milimétrica. A ciência política e a sociologia tentam explicar as crises atuais, mas apenas a teologia bíblica consegue dar o diagnóstico correto. Estamos no limiar do fim da paciência divina. O tempo da graça é como o tempo de Noé. A porta da arca ficou aberta por 120 anos, mas houve um dia em que a mão de Deus a fechou por fora. Durante 7 dias, nada parecia ter mudado. O sol brilhava, as pessoas continuavam seus negócios, casando-se e dando-se em casamento, rindo do velho profeta. Mas a sentença já estava selada. Assim será com o fechamento da porta da graça. O mundo continuará em sua rotina insana de consumo e pecado, sem saber que o seu destino já foi decidido no tribunal do céu. O selamento do povo de Deus ocorre em silêncio, na câmara secreta da alma, onde a vontade humana se submete inteiramente à vontade divina. Ellen White, em O Grande Conflito, no capítulo A Libertação dos Santos, nos assegura que, embora o mundo nos condene à morte, Deus nos escreverá no livro da vida com letras de ouro. A proteção de Deus não significa que não passaremos por privações, mas que nossa alma estará segura. Imagine estar no meio da tempestade mais violenta da história da humanidade e sentir uma paz que excede todo o entendimento. Isso só é possível se houver uma conexão viva com a videira. Em Salmos capítulo 91, versículo 7, a promessa é clara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma promessa de imunidade física absoluta para todos em todos os momentos, mas é uma garantia de que nada acontece fora do controle do soberano. A arqueologia nos revela que as promessas de Deus para o Israel antigo foram cumpridas sempre que houve fidelidade. As muralhas de Jericó não caíram por força militar, mas por obediência. O Mar Vermelho não se abriu por tecnologia, mas por fé. O mesmo Deus que operou esses milagres está preparando o seu povo para o maior livramento de todos os tempos. Quando os céus se enrolarem como um pergaminho e a glória de Cristo rasgar as nuvens, o mundo saberá que há um Deus em Israel. A pergunta que queima em meu coração agora é: onde você estará naquele dia? O preparo não consiste em estocar comida ou fugir para as montanhas de forma prematura, mas em permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração de pedra em um coração de carne hoje.
Precisamos de uma reforma que vá além das aparências. A religião de domingo ou de sábado, apenas por costume, não resistirá ao fogo da prova. Somente o amor genuíno por Jesus, que nos leva a obedecer por prazer e não por medo, será o âncora da nossa alma. O conflito final será sobre a adoração. Quem você adora? A imagem da besta, moldada pela conveniência social e pelo medo da exclusão, ou o Criador dos céus e da terra? A marca da besta não é um chip físico, mas uma marca de lealdade. É a escolha deliberada de seguir as ordens humanas em oposição direta às ordens divinas. O selo de Deus, por outro lado, é a marca da obediência por amor, gravada na fronte, representando nossos pensamentos e decisões. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, temos a descrição do remanescente. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Note que não é apenas guardar os mandamentos, mas ter a fé de Jesus, aquela fé que o sustentou no Getsêmani e na cruz. Essa fé é um dom que você deve pedir agora. Não espere a crise chegar para tentar exercitar um músculo espiritual que você nunca usou. Comece nas pequenas provas de hoje. Seja fiel no pouco, e Deus o colocará sobre o muito. A teologia profunda nos ensina que o santuário terrestre era apenas uma sombra do celestial. Se o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano com temor e tremor, quanto mais nós devemos viver em reverência, sabendo que nosso sumo sacerdote está terminando sua obra no santuário de cima. A arqueologia nos mostra que o tabernáculo foi construído exatamente conforme o modelo. Isso prova que Deus é um Deus de detalhes e de ordem. Ele não deixará nada ao acaso no fim dos tempos. Cada detalhe da profecia se cumprirá. O mundo pode parecer um caos sem direção, mas o Senhor está sentado no seu trono, e Ele tem o controle da história em suas mãos. As nações se agitam, os impérios sobem e descem, mas o reino de Deus é um reino eterno. Em Daniel, capítulo 2, versículo 44, lemos que nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino está às portas. A urgência do tempo exige uma resposta clara. Não podemos mais viver com um pé no mundo e outro na igreja. A mornidão de Laodiceia é o estado mais perigoso em que alguém pode estar. É a ilusão de estar rico e não precisar de nada, quando na verdade se está pobre, cego e nu. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, ainda bate à porta. Ele oferece o ouro provado no fogo, as vestes brancas da sua justiça e o colírio para que possamos enxergar a realidade espiritual. A visão que temos da glória de Deus deve ser maior do que o medo das pragas que cairão. As 7 últimas pragas, descritas em Apocalipse, capítulo 16, serão a manifestação da justiça de Deus sem a mistura da misericórdia, porque a misericórdia foi rejeitada. Mas para o povo de Deus, as pragas não serão motivo de terror, pois o Senhor será o seu refúgio. Como está escrito em Isaías, capítulo 33, versículo 16. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Que promessa maravilhosa! O Criador do universo se compromete a sustentar seus filhos enquanto a terra entra em colapso. Isso nos remete ao maná no deserto. Se Deus sustentou milhões de pessoas por 40 anos em um deserto estéril, Ele certamente sustentará você no tempo de angústia. A história de Elias sendo alimentado pelos corvos não é uma fábula. É um registro histórico do cuidado providencial de Deus para com seus servos fiéis. Precisamos estudar essas histórias para fortalecer nossa confiança. O conhecimento das profecias e a compreensão dos eventos finais são a chave para não sermos pegos de surpresa. A escuridão está se aproximando, mas a luz da verdade brilha com mais intensidade à medida que a noite se torna mais densa. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, somos lembrados de que temos uma palavra profética ainda mais firme,
a qual fazemos bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. O dia da volta de Jesus é o amanhecer eterno. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a perseguição e toda a dúvida desaparecerão diante do brilho da sua presença. Mas para estar lá, precisamos ser transformados aqui. A santificação é o trabalho de uma vida inteira, mas o tempo é curto. Não se trata de perfeccionismo humano, mas de total dependência da graça de Cristo. Ele é quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. O apelo de Deus hoje é para uma entrega total. Não guarde nada para si. Entregue seus planos, seus medos, seus bens e sua vida no altar. O que você entrega a Deus, Ele protege. O que você segura para si, você perderá no caos que se aproxima. Ellen White, em O Grande Conflito, no capítulo O Desfecho do Conflito, descreve a beleza da nova terra, mas antes de chegarmos lá, precisamos passar pelo vale da sombra da morte. E mesmo lá, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A arqueologia da nossa própria vida deve mostrar camadas de milagres e livramentos que Deus já operou, servindo de base para a fé inabalável que precisaremos amanhã. O tempo de preparação é agora. Cada escolha que você faz, cada pensamento que você cultiva, está moldando o seu destino eterno. Não se deixe enganar pelas distrações deste mundo. O entretenimento vazio, a busca incessante por riquezas e a preocupação com a opinião alheia são as algemas que Satanás usa para prender as almas enquanto o tempo da graça se esgota. Desperte, ó tu que dormes. A noite está avançada e o dia é chegado. A conclusão de tudo o que estudamos até aqui aponta para uma única direção. Jesus está voltando e Ele quer salvar você. Ele não quer que você sofra as consequências da rebelião deste planeta. Ele preparou um lugar para você, mas você precisa aceitar o convite e se vestir para o banquete. As vestes da justiça de Cristo são o único traje aceitável. Resumindo os pontos cruciais desta jornada profunda. Primeiro, compreendemos que o fechamento da porta da graça é um evento súbito e definitivo que mudará o destino de cada ser humano. Segundo, vimos que o tempo de angústia será um período de prova intensa, mas também de proteção divina sobrenatural para os fiéis. Terceiro, entendemos que o selo de Deus e a marca da besta são o resultado final de nossas escolhas diárias de adoração e obediência. Quarto, percebemos que a nossa única segurança é uma conexão viva e inabalável com Jesus Cristo, baseada na sua palavra e não em sentimentos. E, finalmente, fomos lembrados de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, confirmadas pela história e pela profecia. Meus queridos, falo do fundo do meu coração porque me importo com cada um de vocês. Não quero que nenhum de vocês seja encontrado despreparado. A angústia de ver alguém que amamos se perder por negligência é indescritível. Por isso, faço este apelo apaixonado. Olhe para a sua vida hoje. Há algo que o impede de se entregar totalmente a Deus? Existe algum pecado acariciado, alguma dúvida alimentada? Deixe tudo isso aos pés da cruz, agora mesmo. Não espere por um sinal maior, pois a própria palavra de Deus já é o sinal máximo. O Espírito Santo está falando ao seu coração neste exato momento. Ouça a sua voz suave e mansa. Ele está chamando você para a segurança, para a paz e para a vida eterna. Se você sente esse chamado, se deseja estar entre aqueles que dirão naquele dia: "Este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará", então, tome uma decisão firme hoje. Para ajudar você a trilhar esse caminho com clareza e segurança, eu preparei algo especial. A organização e o conhecimento são as chaves para atravessar o tempo do fim sem sucumbir ao medo. Por isso, apresento a você o mapa de preparação para o tempo do fim. Este recurso foi desenvolvido para guiar você passo a passo através das profecias, do fortalecimento espiritual e das orientações práticas necessárias para os dias que virão.
Não caminhe no escuro quando você pode ter um guia baseado inteiramente nas Escrituras e no espírito de profecia. Comece hoje mesmo a sua preparação sistemática e profunda, pois o tempo é o recurso mais precioso que temos, e ele está se esvaindo. Se esta mensagem tocou sua alma e abriu seus olhos para a realidade solene em que vivemos, eu peço gentilmente que você deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas revelações e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Deixe também o seu comentário dizendo: "Eu escolho o selo de Deus". Sua interação ajuda esta mensagem de esperança e advertência a alcançar mais corações. Gratidão imensa por estar aqui comigo nesta jornada espiritual. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e os guarde até o grande dia. Agora, deixo uma pergunta polêmica e reflexiva para você levar consigo e meditar profundamente. Se o decreto de morte fosse assinado hoje e toda a sua vida fosse exposta diante do tribunal celestial, você seria encontrado com o selo do Deus vivo ou com a marca da conveniência humana?